quando teve o rompimento da barragem de Brumadinho, a gente chegou para trabalhar na segunda-feira, já era o fechamento do jornal, já era o dia em que a gente liberaria o jornal para a gráfica, e a gente tinha que tomar uma decisão ali na hora se a gente falaria disso e como a gente falaria. É um assunto triste, pesado, né? Mas não dá para você fugir, não dá para fugir. A gente já conhece os alunos, eles vão querer falar a respeito da tragédia, né? E querem saber o porquê e quem ganha com mineração, o que é mineração, o que são rejeitos. Na hora me veio essa coisa a gente tem que ler, não pode passar sem ler uma notícia tão atual, pensando em notícias, pensando que, né, é um jornal que é apoio, então assim, vamos ter que ler. Além de falar sobre tudo isso, de explicar o que é mineração, explicar o que é rejeito de minério, explicar o que é uma barragem, a gente acreditou naquele momento que as crianças podiam ter uma ação prática em relação ao Brumadinho. E foi assim que a gente teve a ideia de fazer a ação com as cartas, de pedir que os leitores do Joca escrevessem mensagens de apoio, de solidariedade aos estudantes de Brumadinho, para que a gente pudesse ter essa participação do Joca mais ativa em relação ao que estava acontecendo lá. Era o que a gente podia fazer de prático em solidariedade a quem estava vivendo esse momento tão difícil em Brumadinho. Essas mensagens foram todas reunidas aqui na redação do Joca e a gente começou a entrar em contato com escolas de Brumadinho e com a Secretaria de Educação de Brumadinho para fazer a distribuição dessas cartas na cidade. Quando eu recebi essas cartas pelo correio, né, num envelopão lacrado, e eu não sabia o que era ainda, eu não sabia. E quando eu abri, que eu vi o que era, com uma carta do jornal O Joca, explicando o que era a campanha, né, e como que essas coisas aconteceram, e que responsabilidade é essa, né, levar tudo isso para as crianças. Como levar, de que forma levar para ser bem aceito, né? São crianças que estavam muito fragilizadas. Sentiu, conversando com professores e crianças lá nas escolas de Brumadinho, é que a chegada das cartas permitiu que as crianças falassem mais sobre a tristeza delas, e aí em grupos, dentro da escola, a partir do que as cartas também perguntavam para elas. Eles se sentiram igual a que perdeu o pai, que estava extremamente chateada. Quando ela viu aquilo, ela, olha tio, o coraçãozinho partido, tá igual o meu. Foi um disparador para uma conversa muito mais solta e ao mesmo tempo sincera da parte das crianças. Esse dia foi o dia do sentimento. Porque quando nós começamos a ler as cartas, aí foi o momento que eles colocaram o sentimento deles. Foi uma iniciativa humana. Oi, aqui é a Inara. Eu estou escrevendo essa carta para você porque vocês estão passando por um momento difícil. Eu, Lorena, sinto muito pelo que aconteceu em sua cidade. Nós aqui da Escola de São Paulo estamos muito tristes pelo que aconteceu. Você deve ter perdido alguém da sua família, mas eu tenho certeza que você vai ganhar muito amor e carinho por quem te conhecer. Nunca desista dos seus sonhos. Todo mundo ficou animado, aí todo mundo levantou, ficou andando pela sala, vendo a casa do outro. Porque é a mesma coisa, tipo, você sempre recebe mensagem do WhatsApp, essas coisas, você receber uma carta assim, de você poder ler, é muito bom. Tinha gente que abria assim, deixa eu ficar. Sim, nunca tinha visto, só aquelas cartas de pagar luz, sabe, de conta. E aí eles foram vendo os desenhos, vendo a escrita, alguns erros de português, aí eles ficaram, professor. Aí eu fui explicar que é uma escola que não é de pessoas, de alunos brasileiros, né?
E aí nós começamos a achar lá de onde era, Colômbia. Então eles ficaram assim, professora, olha aqui lá da Colômbia. Pois é. Eles analisaram letra, desenho, a escrita, o que a carta estava trazendo. E aí eu, enquanto professora, fui trabalhar o gênero textual carta. Essas escolas de Brumadinho começaram a responder às pessoas que mandaram as cartas para lá. E realmente virou uma troca de cartas. Muito obrigada pela força, que Deus abençoe você e sua família. Você é uma pessoa de ouro. Muito obrigada mesmo. Da onde que eu ia tirar isso? Se não tivesse um envolvimento, se não tivesse uma reportagem séria, explicando o processo de mineração. E a gente achou uma experiência também incrível, como é que foi isso, porque nesse período a gente também estava estudando cartas. Então, pra gente fazer isso, ajudou nos estudos e um curativo para quem perdeu familiares. Vejo as crianças agindo assim, me dá uma esperança, né? Que realmente, uau, olha como o Brasil vai crescer, olha como o Brasil pode ser esse país incrível que ele tanto merece ser, né? Nós tivemos o nosso coração feliz, porque nós fomos lembrados com doação de força, de incentivo, de calor humano. Isso a gente não compra, isso a gente não consegue fácil, isso a gente conquista. Existem gestos que não são ensinados. Existem gestos que são humanos, existem gestos que são necessários.